Pronto, está gravando. Eu vou começar então. Olá a todos. Ana, você poderia se apresentar para nós dizendo seu nome, idade e profissão? Bom, eu sou Ana Paula Alonso, eu tenho 31 anos e minha principal função na vida, eu trabalho como atriz, mas como toda pessoa que trabalha com arte não consegue fazer uma coisa só, eu me formei em cinema, então eu também trabalho muito com produção, sou cantora também e fico me dividindo entre essas três áreas: atuação, produção e canto. Em que cidade você nasceu? Eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo. Durante muito tempo morei em São Paulo mesmo, capital. Antes da pandemia, estava trabalhando em cruzeiros, e aí agora, devido à pandemia, larguei tudo e voltei de mala e cuia para casa dos meus pais em Santos novamente. E você, atualmente, você se considera Ana Paula Alonso santista ou Ana Paula Alonso paulistana? Eu acho que eu me considero Ana Paula Alonso do mundo. Acho que o mais interessante da gente, principalmente com a globalização, de você poder viajar e conhecer outros lugares, é você agregar cada vez mais a cultura desses outros lugares e fazer um pouco parte de você também. Eu tenho dentro do meu coração Santos, porque é a minha cidade natal e é onde eu tenho as minhas maiores memórias, as minhas maiores amizades, a minha família, mas eu acho que eu me considero do mundo. Você poderia começar a contar a sua história desde o princípio, mais especificamente, o que foi que te fez se interessar pela profissão da atuação? Hum, Tem, assim, uma história maravilhosa. A verdade verdadeira é que quando eu tinha 3 anos, a minha mãe me colocou no balé, né? Como toda criança, né? Menina vai fazer balé. E eu gostava muito. O meu primeiro contato com arte na vida foi a dança. E eu fiz muitos anos de balé clássico, praticamente cheguei a me formar. E logo depois que eu cheguei no meu último ano, eu larguei tudo. E nesse meio tempo, na época eu tinha 9 anos de idade, de 8 para 9 ou de 9 para 10, acho que tinha 9 anos. Eu ficava muito tempo à tarde em casa, ociosa, porque a minha mãe e meu pai trabalhavam e ficava eu e a minha irmã em casa à tarde. Eu fui criada praticamente pela minha avó. E no Teatro Municipal de Santos sempre ofereceram cursos gratuitos, né, em várias áreas. Tinha curso de violão, tinha curso de balé clássico, tinha curso de teatro, cursos de outros instrumentos, dança de rua. E a minha mãe falou para eu ir lá e escolher algum curso para eu fazer à tarde. E eu escolhi o curso de teatro, escolhi o curso de violão, o balé eu já fazia. O violão eu não fui nem na primeira aula, eu desisti assim, antes de qualquer coisa. E o teatro eu me apaixonei profundamente. E eu já tinha muito contato com a área artística por causa da dança. Então eu sempre fui muito aparecida. Eu sempre gostei muito de aparecer, sabe? Eu gostava de ficar brincando na frente da câmera, eu gostava de imitar as pessoas. Então, quando eu comecei a fazer as aulas de teatro, foi um encontro. E eu peguei uma turma muito legal, eu tive um professor muito bom também. Comecei a fazer teatro com o Egberto Mesquita, no Teatro Municipal de Santos, e através da Secult, né? E depois ele saiu da Secult, eu saí junto com ele, porque a gente tinha um grupo de pessoas espetaculares, que são os meus amigos que eu tenho para a vida toda até hoje. Alguns seguiram a profissão, outros não seguiram a profissão, mas ixi, eu que travei ou você que travou? Você travou para mim, só um momento. É, Eu vi aqui que eu tô te escutando, mas a minha câmera desligou. Não sei por quê. Eu vou entrar de novo, tá bom? Só para ver o que que acontece aqui. tá Peraí. bom, beleza. Eu fico à espera. Deixa eu dar uma pausa, então. Tá, pronto. Só quero pegar a frase para você conseguir editar melhor. Tava falando do Teatro Municipal. Tá. E são os meus amigos que eu tenho até hoje. Alguns seguiram a área artística também e outros não. Mas, enfim, lá foi uma época muito boa e foi lá que eu comecei realmente a trabalhar com o que eu trabalho até hoje. Na época não era um trabalho, era uma distração, mas
eu nunca imaginei, depois que eu comecei a fazer curso de teatro, uma outra profissão para minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei na minha primeira peça profissional, através de um teste mesmo, né? Foi pelo Grupo Vídea, que também é de Santos. Eles ganharam uma... Como é que se diz? Eles foram contemplados pela Lei Rouanet para fazer um espetáculo sobre a vida e obra do pintor, do Benedito Calixto, que é muito famoso em Santos. Inclusive, ele nasceu no mesmo dia que eu. E, na época, foi a minha primeira peça profissional. Eu lembro que foi muito louco, porque foi na mesma semana, a estreia, né? Foi na mesma semana que o pessoal da minha escola foi para Porto Seguro, que era uma viagem que eu já tinha feito, aquelas viagens de formatura, sabe? Que você faz com todo mundo. E eu tive que desistir da minha viagem de formatura para estrear o meu primeiro espetáculo profissional. Eu não me arrependo, eu adoraria que tivesse sido em outra semana, porque é uma experiência que eu perdi na minha vida com os meus amigos de escola, mas foi, acho que, um checkmate, assim, para eu decidir se era realmente aquilo que eu queria para minha carreira, para minha vida, né? E logo depois disso, eu comecei a ir para São Paulo. Eu sempre subi e desci para fazer testes de publicidade, que foi uma coisa que foi aparecendo assim com o tempo. Eu sempre fui agenciada, né? Porque eu gostava muito, eu pedia muito para os meus pais, pedia para minha mãe para ela me agenciar, que eu queria fazer TV, que eu queria fazer comercial. Então, eu fiz muito workshop em São Paulo com diferentes diretores. Eu fiz curso com a Sininha de Paula, fiz curso com o Wolf Maia, fiz curso com o Luciano Sabino, fiz curso com o Beto Silveira, fiz cursos e cursos e cursos. E cursos são coisas que a gente tem que fazer até hoje, né? A gente tem que estar sempre se reciclando. Então, agora, durante a pandemia, por exemplo, eu continuei fazendo curso, inclusive estou fazendo um curso nesse momento. Comecei agora um curso de interpretação de autoficção com Marcelo Várzea. Antes estava fazendo um curso com o Zé Henrique de Paula, fiz curso com a Inês Aranha, fiz curso de Meisner com a Ana Paula Dias. A gente tem que estar sempre tentando se atualizar, porque tudo muda muito rápido. E hoje em dia a gente tem diferentes linguagens, né? Antes a gente sabia o que era TV, a gente sabia o que era cinema, a gente sabia o que era teatro. Hoje em dia é tudo meio híbrido, a gente trabalha com 3 coisas ao mesmo tempo. Ainda mais agora na pandemia, que você não tem mais o recurso do teatro físico, né? Que você pode estar ao vivo com as pessoas. A gente teve que se adaptar muito, então a gente tem que estar sempre se reciclando. Mas o começo da minha carreira foi praticamente esse. Eu comecei no Teatro Municipal de Santos, tive todo esse percurso aí de muito estudo, desde 1999, então estamos em 2021. 22 anos estudando, 22 anos na área, profissionalmente desde os 16, não posso dizer que é desde 99, né? Então, de 2016, gente, eu nunca fiz as contas, não sei quanto tempo eu tô aí, mas deve fazer uns 15 anos. 17 anos na área. 17 anos trabalhando profissionalmente como atriz. E aí, logo em seguida, quando foi a hora de escolher, né, a minha profissão mesmo, quando chegou na hora da faculdade, na época eu não tinha grana para fazer faculdade e eu nunca tive vontade de fazer faculdade de teatro, porque eu nunca tive a pretensão de dar aula. Eu acho maravilhoso, mas não são todas as pessoas que têm paciência didática, levam jeito para dar aula, e eu admiro muito os professores de teatro, mas eu tinha outras ambições para minha vida, então eu aproveitei aquele momento de pausa e de decisões para trabalhar muito. Então, na época, eu trabalhava muito com eventos para juntar dinheiro para poder fazer faculdade. E acabei fazendo um intercâmbio nesse meio tempo, que também foi uma experiência muito boa, muito agregadora para mim, para aprender um pouco mais de inglês. Meu inglês era bem fraco. E logo depois que eu voltei, eu tentei entrar na Imbi Morumbi em cinema, e o curso era caríssimo. Então eu bati lá na porta da Imbi Morumbi perguntando se eles não tinham alguma vaga de trabalho para eu trabalhar na recepção, para eu trabalhar no administrativo, para eu conseguir ganhar a bolsa para fazer o curso de cinema lá. E fizeram até uma grande sacanagem comigo lá, porque eu fiquei 6 meses trabalhando, eu consegui um emprego na Imbi Morumbi, e você consegue a bolsa depois de 6 meses, né, de casa. E aí, depois de 6 meses, eles tiraram o curso de cinema para funcionário. E eu fiquei puta da vida e larguei o emprego no dia seguinte,
Falei, então se não tem o curso que eu quero, não vou ficar. A minha chefe falou, não, pelo amor de Deus, faz rádio e TV. Aí eu falei, eu não quero fazer rádio e TV, eu quero fazer cinema. Senão eu não tinha feito toda essa coisa, né? Larguei tudo, voltei para Santos e logo que eu cheguei em Santos eu descobri que tinha um curso de cinema e audiovisual em Santos, havia 6 meses. E aí eu me inscrevi no vestibular, passei, fiz o curso de cinema, gostei muito, acho que eu fiz uma escolha muito assertiva, foi muito bom e me fez enxergar um outro lado da minha carreira de atriz. Eu entrei na faculdade de cinema para ajudar na minha carreira de atriz. Eu não tinha intenção de trabalhar com produção de cinema, de ser diretora, de fazer direção de arte. Porém, o mundo é muito louco e eu me apaixonei por produção, que é uma das coisas que eu trabalho até hoje. Eu gosto muito de produção de elenco, de produção de set, de produção executiva. Eu descobri que eu sou uma pessoa de planilhas, que eu adoro organizar e de ligar e de conversar com pessoas, fazer gestão de pessoas, isso é uma coisa que me agrada muito. E então agregou muito na minha vida profissional. Eu descobri um novo talento, uma outra coisa que me fazia feliz também. E depois da faculdade, eu comecei a fazer o curso, a pós-graduação no Senac, de gestão cultural, né, produção cultural e gestão cultural, para me especializar um pouco mais nessa área nova que eu tinha descoberto na faculdade. E também foi muito bom, eu gostei muito do curso. Mas logo em seguida, assim, eu tive que escolher o que eu ia querer realmente investir. É difícil você realmente investir para valer nas duas profissões, né? Porque as duas te consomem muito tempo. Então, de vez em quando ainda consigo fazer alguma coisa com produção, mas hoje em dia acho que eu trabalho principalmente com a minha carreira de atriz. E por causa de um trabalho que surgiu muito louco, assim, do nada para mim, que foi cantar em cruzeiros. Foi em 2019, uma pessoa me chamou no Facebook para fazer uma audição, perguntando se eu cantava. Falou assim, eu vi que você é atriz, você canta? Aí eu falei, canto, e eu cantei a minha vida inteira, eu sempre cantei, eu fiz aula de canto a minha vida inteira, e quando eu estava em São Paulo trabalhando com teatro, eu fazia muito teatro musical. E essa pessoa me achou no Facebook, perguntou se eu trabalhava com canto também. Aí eu falei, sim, achando que era para fazer um evento, sabe? Que nem eu sempre fazia. E eu falei, vou lá na audição para ver se eu pego esse evento. Tirei as músicas que ele pediu para eu ensaiar, cheguei lá, tinham algumas outras meninas no dia, e aí eu fui a última. Nossa, passou uma moto agora. E aí, logo que acabou a minha audição, ele falou assim: adorei seu teste, foi muito bom. Você tem todo o perfil que a gente precisa, a gente quer saber se você consegue embarcar daqui 3 meses. Aí eu falei: embarcar para onde? Do que você está falando? E aí ele falou: eu preciso que. Ele falou: embarcar para navio, essa aqui é uma audição para navio. E eu não sabia, eu paguei uma vergonha, fiquei morrendo de vergonha. Eu falei: ai, desculpa, eu achei que era para outra coisa, me confundi. Falei que não, porque na época eu estava em cartaz com 2 companhias de teatro, eu estava fazendo turnê com espetáculos de teatro musical infantil pelo Brasil todo. E durante a semana eu estava em cartaz com outro espetáculo de teatro musical sobre a vida de Chico Xavier em São Paulo, toda quarta-feira. E eu ainda era produtora comercial de um canal no YouTube, o De Relacionamentos, que é um canal que espero que vocês conheçam, porque ele é muito legal. Eu não trabalho mais lá, mas eu gosto muito do trabalho deles. E eu falei, cara, é a primeira vez na minha vida que eu tenho estabilidade financeira, porque a vida do artista é isso, né? A gente nunca tem estabilidade financeira. E era uma época que eu estava bem, que eu estava estável financeiramente, que eu estava conseguindo até viajar, que é uma coisa que, putz, pra gente é tão difícil, a gente tem que se programar tanto para conseguir viajar, né? E eu fui num astrólogo, e aí esse astrólogo ele acabou com a minha vida, porque ele falou assim, cara, como é que tá seu trabalho? Eu falei, tá tudo certo. Aí ele falou, engraçado, porque aqui no seu trabalho diz que a sua melhor oportunidade de trabalho está no mar. Aí eu falei, ferrou. E aí eu larguei tudo, eu pedi demissão dos 3 empregos e eu fui cantar em cruzeiro. E foi, assim, a maior experiência da minha vida, foi muito legal.
Não é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Cantar não é a minha primeira profissão, assim, a profissão dos meus sonhos. Eu amo cantar, mas não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não tenho pretensão de ter carreira como cantora, de ter as minhas próprias músicas. Não tenho essa pretensão. Mas foi muito bom. Eu tive uma visão de mundo, de cultura, de conhecer outras pessoas, de ver gente, sabe? E de ter a experiência de cantar na frente de ser líder de uma banda, né? Internacionalmente, conversar com as pessoas em inglês, em espanhol, a- falar espanhol, que era uma coisa que eu não falava, então eu aprendi a falar espanhol no navio, aprimorei o meu inglês, que fica meio parado, porque a gente não está sempre falando, né? E foi muito bom. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive e a coragem que eu tive de largar a estabilidade financeira que eu tinha na época para viver realmente uma aventura. E logo depois veio a pandemia. E aí agora estamos aqui, neste momento, esperando as coisas retornarem à sua normalidade, se é que elas um dia vão retornar realmente à normalidade. Eu queria retornar um pouquinho mais para o começo. Ana, você tem mais artistas na sua família, além de você? Não, eu sou a única maluca da minha família. Eu tenho. A minha família também é muito pequena, né, aqui em Santos. E os meus primos, a minha tia, meu pai, minha mãe. Meu pai e minha mãe são funcionários do Estado. A minha madrinha também era funcionária do Estado. Meu tio também era funcionário do Estado. E meus primos trabalham com comércio. Não tem nada a ver com área artística. E a minha família de Santa Catarina, eu tenho 5 tios, os 5 são fotógrafos. Mas tem outras profissões também. Então, nunca tive ninguém que me incentivasse assim, tipo, nossa, vai lá, faz isso que é muito legal. Sempre foi por mim mesmo. Eu sempre tive isso dentro de mim, eu sempre gostei muito, e corri atrás. Mas apesar disso, a sua família te apoiou na sua escolha de carreira profissional? Quando eu comecei, era um grande hobby, então era muito legal. Ai, que minha filha faz isso, minha filha faz aquilo. Nossa, que legal, né? Mas quando é hora de decidir mesmo, eu nunca tive do que reclamar dos meus pais. Eles nunca foram, pessoas que quiseram é, me impedir de realizar o meu sonho. Mas sempre teve aquela coisa do tipo, ai, será que não é melhor você fazer um concurso público? Será que não é melhor você ter uma faculdade de outra coisa? Por que que você não faz direito? Você fala tão bem, sabe? Sempre teve isso. Mas eu bati o pé e eu falei, mãe, pai, se eu não fizer isso, não vou ser feliz. Eu comecei muito cedo, eu acho que eu tenho uma grande oportunidade nas mãos, que é porque eu já comecei. Então, não estou começando do zero aos 20, né? Não estou dizendo que isso é impossível, não é mesmo. Para quem quer, a pessoa tem que fazer, não importa a idade. Mas eu acho que é uma facilidade você já começar a carreira um pouco mais nova, né? Porque já passou por algumas coisas, você conhece um pouco mais o mercado. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, eu bati o pé, eu falei, eu quero, eu vou. E hoje em dia, eu acho que eu consegui provar que eu consigo sobreviver trabalhando com arte, e os meus pais têm muito orgulho do que eu faço, assim, eles adoram o que eu faço. E fora da sua família, então, existiram algumas pessoas influentes na sua vida que te inspiraram e te incentivaram na sua carreira artística? Olha, sim, óbvio, né? Porque para a gente fazer arte, a gente tem que consumir arte. Então, a minha vida inteira eu sempre vi muita coisa. Eu não gosto de falar, esse é o meu artista favorito, esse é o meu filme favorito, mesmo porque sou libriana, sou uma pessoa muito volúvel, sou muito instável, então eu sou muito do dia. Então hoje eu gosto disso e amanhã talvez eu não goste mais. Mas eu admiro todos os tipos de arte e acho que tudo que as pessoas fazem artisticamente tem valor, mesmo que não seja do meu gosto pessoal, né? Então, eu cresci vendo novela, né? Que novela era o ápice, da cultura brasileira na época que não existia internet, mídias sociais, esse tipo de coisa. Então, sempre tiveram atores e atrizes que me inspiraram muito. É claro que tem alguns que estão aí até hoje que são inspiração para o Brasil inteiro, tipo a
Fernandona, né? Fernanda Montenegro, pessoa que falar que não gosta do trabalho dela, não tá na área certa. Mas sempre tiveram muitas pessoas. E projetos também, né? Às vezes eu olhava uma novela, eu falava, caramba, eu gostaria de estar fazendo isso. Mas o meu grande sonho sempre foi o teatro mesmo. Eu sou uma pessoa de teatro. Eu sempre quis estar no palco. Eu acho o palco um lugar mágico, acho que é um lugar transformador, acho incrível o contato que a gente tem com a plateia durante o espetáculo e no pós-espetáculo, porque é lá que você vê no ao vivão mesmo se a mensagem que você quis passar chegou naquela pessoa. E eu acho que não existe troca mais sublime do que um espetáculo de teatro. Eu acho que tudo é válido e é interessante a gente passear por todas as áreas. Eu gostaria, peço ao universo todas as energias que um dia eu tenho a oportunidade de passear por todas elas, fazer série, hoje em dia tem streaming, né? Fazer mais cinema, porque eu fiz muito pouco, eu fiz mais curtas-metragens, então eu gostaria de fazer um longa. Fazer mais teatro, porque eu passei muito no teatro musical, que é muito legal também, mas eu sinto falta de teatro de pesquisa, sabe? É muito diferente, varia muito. Então, tudo que aparece, que tem uma história legal, uma narrativa interessante, um personagem que pode me acrescentar e acrescentar para o próximo, eu acho que é o que eu tenho vontade de fazer e era o que me inspirava lá atrás, quando eu sonhava em fazer o que eu faço hoje. E no início da sua carreira como atriz e como cantora, você chegou a enfrentar um pouco de vergonha de se apresentar em público? Não, nunca fui envergonhada, eu sou sem vergonha. Mas eu sempre tive ansiedade, que é uma coisa que a gente trabalha e convive até hoje. A pessoa que entra no palco, não sente frio na barriga, tem uma coisa errada aí. Você Porque é travou isso, para mim assim, de novo. a gente ensaia muito, eu imagino, eu comparo um pouco. Oi? Opa, Voltou? voltou. Desculpa, peço minha sincera desculpa, é que você travou de Oi, oi. repente. Falou aqui que era a minha internet que estava instável. Imagina, acontece. Pode, Não tem problema, se já voltou, pode tá ótimo. começar de novo, se do ponto que você parou. Se você lembrar. Tá. Lembro. Eu comparo um pouco a vida do artista com a vida do atleta. E tem gente que não consegue entender muito bem isso. Mas a gente ensaia tanto, a gente estuda tanto para fazer uma única apresentação, às vezes cantar uma única música, que é igual o atleta que está indo para as Olimpíadas. Ele fica repetindo para chegar lá e ter uma única chance de fazer o exercício correto ou de dar o golpe certo, sabe? É muito parecido nesse sentido. Às vezes a vida artística e a vida esportiva pode ser muito cruel nesse sentido. Então, eu nunca tive vergonha eu nunca tive, mas eu sempre tive ansiedade para dar o meu melhor. E isso é uma coisa que eu convivo até hoje. Falando brevemente, então, da sua carreira musical, você tem algum gênero musical favorito que você prefere cantar? Olha, tem alguns gêneros que eu prefiro não cantar, mas eu não vou falar sobre isso porque eu acho um pouco ofensivo, porque é gosto, né? Cada um tem o seu. Mas os que eu gosto mesmo de cantar é música popular brasileira e MPB mesmo, não bossa nova. Canto bossa nova também, mas eu prefiro MPB e rock and roll. Eu gosto muito de cantar rock. É... Desculpa, é que rolou um branco aqui por alguns instantes, mas já retomei a discussão. Sem problema, É. imagina. Ana, você tem dezenas de trabalhos de atuação, tanto em televisão. Sim, desculpa. Vou recomeçar, tá? Okay. Tá Ana, bom. você Ana, você tem dezenas de trabalhos de atuação, tanto na área de cinema, televisão, teatro. Há algum projeto ou projetos dos quais você mais se orgulha? Olha, eu me orgulho de todos eles. Não tem um que eu me orgulhe mais, porque é tão batalhado, é tão suado você conseguir um trabalho, que a gente tem que realmente comemorar e celebrar o trabalho que você tem.
tem muitos trabalhos que eu preferia não fazer, sim, mas a gente faz às vezes por uma questão de dinheiro. Mas eu não posso reclamar de. Isso é mais em publicidade, né? Publicidade que é uma coisa mais do dia, né? Que você vai lá, grava, volta e tal. Mas de teatro, de cinema, de música, não tem nada que eu me arrependa e que eu não me orgulhe. Todos eles, assim, foram muito, muito, muito legais. E acho que as primeiras vezes são coisas que fazem a gente guardar mais na memória. Então, eu lembro muito bem da minha primeira peça, que foi Flix, A Cor, do Ziraldo. E vou contar a história porque é uma história interessante. Na época, eu era criança, então, sabe aquela criança assim, tipo, eu nasci para fazer isso, eu me achava, sabe? E eu me destacava nas aulas de teatro, porque era um curso gratuito, né? Então entrava todas as pessoas e tal. Tinha gente que estava ali só por hobby mesmo. E então eu me destacava um pouco. E aí, na hora de dar os papéis, o meu professor de teatro, Egberto, nunca vou esquecer que ele fez isso comigo, ele me deu o papel de protagonista do Flix. Eu era o Flix. E a gente fez um. A gente ia estrear num festival, se não me engano, era o F7, que tem até hoje em Santos. E para estrear no F7, ele me tirou do papel de protagonista e me colocou de amarelo, da cor amarela. Ele me tirou, sei lá, umas 2 semanas antes, falando assim: vamos trocar? Vamos deixar. Acho que era a Bruna, era uma outra menina, falou assim: a Bruna vai fazer o fixo e você vai fazer o amarelo. Eu fiquei muito triste na época. Falei, por que que ele fez isso comigo? Eu sou bem melhor do que ela, caramba, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei reclamando pro meu pai, pra minha mãe, sabe? E quando a gente estreou no F7, eu fui indicada a atriz revelação pelo Amarelo. E, e, o- e o Egberto depois veio falar comigo. Ele falou: eu queria que você não fizesse a protagonista para você abaixar o seu ego. Porque não é porque a gente é bom que a gente tem que ficar se achando. E foi assim uma das primeiras lições que eu tive na minha vida, dentro da carreira artística e na minha vida pessoal mesmo, porque tudo que acontece na nossa vida profissional reflete na nossa vida pessoal também, né? A gente tem que dar valor pelo que a gente tem. Claro, galgar o que a gente quer almejar, obviamente. Mas se eu te dei o amarelo, faça bem o amarelo, que aí você vai conseguir o resultado que você quer lá no final, que é ser reconhecida, independente do personagem. Não existe, porque esse personagem é melhor. Existe o ator melhor. Então, se você, o independente do personagem que você pegar, faça o melhor que você puder. E depois daquele dia, hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu prefiro ter personagens secundários do que fazer protagonistas. Eu acho protagonista normalmente muito chato. Mas, claro, depende do protagonista, obviamente. Mas normalmente os personagens coadjuvantes, secundários e os vilões são muito mais interessantes de criar. A sua rotina na sua área de trabalho, ela é muito corrida? Eu gostaria que ela fosse mais. Adoraria que ela fosse mais. Eu sou meio workaholic, assim. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar porque eu amo o que eu faço. Então é muito gostoso trabalhar, né? Mas já foi mais. Acho que por causa da pandemia, agora está tudo muito instável. Então nem posso reclamar, eu tenho que agradecer muito, porque eu sou muito privilegiada por continuar trabalhando durante a pandemia. Eu tenho muitos amigos que às vezes só trabalham com teatro, então não estão há tanto tempo na área, não conhecem tanta gente e estão realmente parados, às vezes tiveram que voltar para casa e moram em outro estado, então estão realmente congelados dentro da área. Eu não. Eu, desde que a pandemia começou, eu fiquei 3 meses parada quando a pandemia começou, e aí começaram a voltar as publicidades. Então, eu comecei a fazer as audições das publicidades online, voltei a trabalhar, aos poucos, né? Mas há uns 2 meses atrás começou a ter bastante movimento, quase antes da pandemia, assim, era quase igual. E agora tá um pouco parado, mas antes da pandemia a minha rotina era bem agitada e era maravilhoso. Nossa, como é gostoso você tá cada dia num lugar, você vê um pessoal de uma produção aqui, um pessoal de uma produção ali, e você conhecer mais gente, e você ver mais espetáculos, mais arte, ver uma exposição, vai encontrar
alguém que tem uma banda e vai assistir a banda do fulano. Eu acho que a vida cultural que São Paulo me proporcionou me fez ter uma visão diferente, assim, acho que o ideal mesmo é a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu também passei por outras áreas, eu fiz curso de dublagem, então tem muita coisa que eu ainda quero testar, que eu ainda gostaria de fazer mais, sabe? Mas agora a gente está um pouco impedido. Então, quem sabe mais para frente eu não tenho oportunidade e deixar essa agenda bem cheia e não ter tempo nem para respirar. É isso que eu gosto. E, Ana, como você concilia a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Você tem alguma dificuldade? Acho que travamos. Opa, você travou, peraí. Um momento, que você está dando umas travadas aqui. Voltou, tô escutando. Voltou? Ok. Então vou reformular a pergunta. Tá bom. Ana, como você concilia a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Olha, foi o que eu acabei de falar na pergunta anterior, que foi assim: eu trabalho com arte e eu consumo arte. Então, para mim não tem muita diferença. Para mim, a minha vida é um grande. É tudo misturado, assim, sabe? Se eu não estou trabalhando, eu estou assistindo alguém, e o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas é isso. Eu gosto de consumir arte também e de viajar. Então, eu tento ao máximo, assim, quando eu tenho um tempinho e uma graninha sobrando, ir para algum lugar que eu tenho vontade de conhecer. E eu amo estar junto com a minha família também. Às vezes, quando a agenda tá bem na correria, né? Porque o artista trabalha para os outros se divertirem. Então, na sexta, sábado, domingo, tá todo mundo curtindo e a gente está trabalhando. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de estar com a minha família em datas comemorativas, né? Às vezes é aniversário, a gente vai fazer no final de semana, às vezes eu não posso estar no aniversário. E eu sempre trabalhei muito, muito, muito no Natal. No Natal eu sempre fiz coisa, né? Eu sempre cantei, ou então ia distribuir presentes, esse tipo de coisa, mas nunca foi nada que me incomodou, pelo contrário, eu acho maravilhoso poder trabalhar para as pessoas se divertirem, é um prazer para mim, e eu vou conciliando como dá. Ana, você interpretou dezenas de personagens na sua carreira. Há alguma personagem em questão que você considera sua favorita? Da minha carreira. Olha, eu sou espírita kardecista e eu tenho um leve flerte com a Umbanda também. E eu fiz um espetáculo sobre a vida de Chico Xavier, que eu fazia a mãe do Chico Xavier. E é porque a mãe de Chico Xavier é pequena, né? Porque senão não vai ter muito sentido. E foi um dos personagens que eu gostei muito de fazer. E eu lembro muito de personagens que eu fiz quando eu era nova. Então, tinha um espetáculo que a gente fazia que se chamava Embarcações, que é um texto da Orleide Faia, que ela é daqui também da Baixada. E eu fazia a Mariá. E é um texto muito bonito, assim, de uma menina que ela vive numa vila de pescadores. E o sonho dela é sair dali, voar, né? E conhecer o mundo. Só que ela tem uma doença e é um dos personagens que eu gostei muito de fazer. Teve muitos. Ah, e também teve um outro espetáculo que eu fiz também, que a gente, putz, na época, a gente ganhou tanto festival com ele, era uma turma tão gostosa de trabalhar, que era a menina que não sabia sonhar, que foi fazer a Verinha. E foi muito gostoso também. Eu acho que o que faz um trabalho ser especial é o conjunto de coisas. É claro, o texto tem que ser gostoso, você tem que falar sobre alguma coisa que você acredita, mas mais do que tudo, você tem que estar cercada de pessoas que você admira e que você gosta de estar perto. Eu acho que isso é essencial para você lembrar com carinho assim para sempre, sabe? E as minhas melhores, eu tenho vontade de chorar quando eu falo, as minhas melhores memórias da minha área de trabalho foi do meu começo. Foram das pessoas que eu tive desde o princípio da minha vida, que, como eu disse, eu carrego como amigos até hoje. E tenho lembranças maravilhosas, assim. Nossa, que saudade, que saudade, que saudade. Agora a gente tem um peso maior, né,
no trabalho, que é a responsabilidade. A gente tem medo de errar porque a gente não quer perder oportunidades, porque a gente não quer perder contato, porque a gente precisa de dinheiro. Mais do que tudo, a gente vive num mundo capitalista, então é difícil, né, a gente misturar essa coisa da arte com o capital, mas precisa, a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente está. Então, antes eu acho que eu fazia tudo com muita leveza e era uma grande brincadeira, né? E eu sinto saudade de recuperar essa leveza dentro do trabalho hoje em dia. E houve alguma personagem que foi mais complexa ou difícil de interpretar comparada com outras da sua carreira? Olha, o que eu sempre tive dificuldade foi de fazer adaptação de linguagem. Todas as personagens são difíceis, né? Porque se você for parar para pensar, todas elas são seres humanos. Não existe coisa mais complexa no mundo do que o ser humano. Então, claro que vai de como que você vai querer interpretar aquele personagem. A minha grande dificuldade de interpretação sempre foi me adaptar para o audiovisual, porque eu sempre fui uma pessoa muito teatral. E até para eu fazer publicidade, demorei muito para começar a pegar publicidade, porque toda vez que eu ia fazer o teste, o diretor falava: Nossa, é exatamente isso, só que faz menos. Porque eu abria muito o olho, até hoje, né? Eu abro muito o olho, eu faço muita careta, e porque eu tô acostumada com o meu professor falando, porque a última velhinha da última cadeira precisa escutar e ver o que você está falando. Então eu tô acostumada com isso, e aí você chega no audiovisual, tem uma câmera no seu olho. E aí eu tive que me adaptar, né? E essa dificuldade que eu tenho, acho que até hoje. Então, agora eu estou fazendo uma websérie que se chama Who We Are, e está disponível no YouTube, através de uma produtora chamada Cine Tribe. E lá é um lugar que eu testo muito isso o tempo inteiro. Essa coisa de você ser mais introspectiva, falar com o olhar e menos com a expressão, né? E abaixar o tom de voz, e ser mais naturalista mesmo, né? Que é o tipo de interpretação que a linguagem propõe. Acho que a questão nunca foi tanto com os personagens, porque todos eles são difíceis, e mais com a linguagem. E existe alguma personagem em questão que você sonha interpretar um dia? Pode ser uma personagem de qualquer mídia, do cinema, da televisão, do teatro, da literatura, histórica, enfim. Como eu te disse, assim, eu acho que o que pintar e for interessante, eu tenho vontade de fazer. Eu acho que o que eu mais tenho vontade de fazer de personagem é alguma personagem original. Teve uma personagem de uma série que eu gostei muito, de uma atriz que eu sou muito fã, que se chama Alice Weidman, a série é Onde Nascem os Fortes. A personagem que ela fazia, a Maria, é uma personagem que muitas reviravoltas e ela tem muita doçura e ao mesmo tempo ela é muito forte e, e passa por diversas situações. Então é uma personagem de se fazer muito difícil também. Mas eu acho que o que eu tenho vontade de fazer são personagens originais, assim, de alguém que escreva um texto novo e fale assim, ó, essa personagem nunca ninguém fez. E você vai lá e você faz também, sabe? Eu acho que o legal, assim, é que hoje em dia as pessoas elas simplesmente podem criar, né? Elas podem fazer, tá tudo aí, né? A gente tem internet para divulgar o trabalho, então você pega um roteirista de um lugar, você pega um produtor de outro, você pega uma atriz X e você faz, né? E isso é muito interessante. Então, eu adoraria que aparecesse algum roteiro, alguma coisa diferentona, sabe? Que falasse assim, ó, nunca ninguém fez. Dá uma lida aí eu me apaixonasse pelo texto e fizesse a personagem. Esse seria o meu grande sonho, sabe? Uma personagem bem diferente. Mas das clássicas, não sei. Eu não sou uma pessoa muito de mocinhas. Eu nunca gostei de mocinhas. Eu tenho um pouco de preguiça de todas elas. Então, acho que eu prefiro as vilãs. Alguma vilã, certeza. Falando brevemente sobre um assunto um pouco mais sério, Ana, você por acaso já foi vítima de sexismo na sua vida profissional?
Eu já fui vítima de sexismo na vida profissional e pessoal, e acho que todas as mulheres no mundo já foram. Acho difícil encontrar alguma que não foi. Mesmo que seja o menor deles, que eu não acho que deve ser medido, né? Como, esse é um absurdo e esse, tudo bem, isso não existe. Para mim, todos eles são um absurdo. Mas sim, né? A gente é o sexismo de cada dia. E já perdi vaga para homem, muitas vagas para homem, porque achava que era mais competente para fazer. E na área artística, já sofri muito assédio, né? Mais do que o sexismo, já fui muito assediada por diretor, produtor, ator. E nada que eu tivesse que levar para justiça, para delegacia, para polícia, graças a Deus. Mas já passei por situações chatas, sabe? De ter que sair de projeto, esse tipo de coisa. Mas acho que quando acontece é um grande livramento, porque não é legal estar num ambiente assim, né? O legal é você trabalhar com pessoas que te agreguem também. Então vamos falar de um assunto bem mais agradável. Ana, qual foi o melhor momento da sua carreira profissional? Teve algum momento específico, algum projeto que você fez do qual você mais se orgulhou e mais especificamente envolvendo os elogios dos fãs, dos críticos, dos seus colegas de profissão, etc? Olha, eu ainda não cheguei nesse estágio de ter fãs. Acho que os meus amigos são meus fãs. E a minha família também. Tem muitos fãs, sim, né? E algumas pessoas, assim, que me acompanham já há alguns anos, assim, através das mídias sociais, mas são muito poucos. E eu agradeço muito por eles, porque são pessoas que estão ali, realmente me acompanham desde a época que eu estava, né, que desconhecida e tal. Eu espero que um dia eles me acompanhem, tipo, eu esteja realmente, tipo, com a carreira estourada. Eu estou jogando para o universo para isso acontecer. Mas de personagens, assim, como eu te disse, não tem nenhum assim que eu acho que foi muito importante, porque eu era muito nova nos personagens que eu tenho mais apego. Mas eu acho que o navio foi um lugar que me deu muito orgulho, porque eu me achava muito aquém da função, porque eu não me considerava cantora quando eu aceitei fazer, mesmo tendo passado na audição, passado no teste. Eu falava até para minha mãe, eu falava, caramba, eu não sou cantora, né? E eu tô ali me propondo a fazer um negócio que não é minha profissão. E eu acho que eu cumpri muito bem o papel. Eu acho que eu consegui desenvolver, eu acho que eu consegui crescer durante os 7 meses que eu fiquei embarcada e conquistei a banda que eu estava trabalhando. Como acho que eles me respeitam hoje em dia como profissional, como cantora profissional, e conquistei o público também. Cada semana era um público diferente e eu saía do palco com as pessoas pedindo para tirar foto, me adicionando e elogiando internamente, sabe, nas mensagens privadas. Caramba, o set de Beatles que você fez foi maravilhoso. Nossa, eu amo escutar você cantando bossa nova. E isso é muito gostoso, isso é muito legal. E é engraçado, né? Porque a vida inteira trabalhei com teatro e com atuação, e o meu momento de ápice de carreira foi como cantora. E tem algum projeto futuro que você poderia revelar para nós? Olha, atualmente, como a gente se encontra nessa situação no Brasil, ainda mais com um governo que não ajuda a área artística, a área cultural, então eu pretendo voltar para o navio. É isso que eu pretendo fazer agora, até as coisas se estabilizarem e os projetos realmente começarem a voltar, né? Eu estou com 2 projetos inscritos no PROAC, e eu espero muito que eles deem certo. Um é sobre lendas folclóricas e atualizadas para o século XXI, sobre os problemas de minoria do século XXI. E foi um projeto que eu e mais 2 amigos, nós temos um coletivo artístico, nós escrevemos os 7 roteiros das 7 cenas, nós produzimos tudo e a gente quer muito que dê certo. Então, esse é um projeto futuro que eu quero muito que vire. E eu tenho um projeto também que é de videoaulas para a área de produção e atuação. E eu fiz um outro projeto também com um amigo que se chama Caissara,
que é sobre curiosidades da cidade de Santos. E aí seriam short filmes, né, de 5 minutos mais ou menos cada um, cada dia contando sobre uma curiosidade sobre a cidade. Mas são projetos, não é nada assim que esteja certo e que, vamos fazer mesmo. Eu quero muito que dê certo, mas por enquanto ainda não. E o meu projeto principal mesmo é voltar a embarcar em cruzeiro e ficar por lá pelo menos umas 2 ou 3 temporadas. E aí, quando eu voltar para o Brasil, espero que nós tenhamos um novo governo que coloque a arte lá em cima e incentive os artistas do país. Por favor, né? Amém. Já que mencionamos esse assunto, então agora eu queria abordar um pouco o assunto da pandemia. Você por acaso se lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar do Covid-19? Lembro. Eu estava embarcada e estourou na China, né? E a gente tinha muito pouco acesso a notícias lá no navio, porque era tudo muito caro, a internet era cara, tudo era caro. Então a gente via tudo pela televisão do navio. Isso, lá só passava, se eu não me engano, era CBN ou CNN, uma das duas, assim, ficava passando notícia o dia inteiro. E aí teve uma época, foi em dezembro, assim, estourou esse negócio de Covid na China e só se falava sobre isso. Mas eu não levei muito a sério, assim, sabe? Eu achava que era uma coisa que ia ficar na China e tava tudo certo. Até que começaram a ir para os outros países e logo em seguida chegou onde eu tava em Dubai, e aí chegou no Emirados Árabes também. E foi quando, em março, isso já tinha passado 3 meses, que tava essa coisa de, tá chegando nos lugares, tá chegando nos lugares. E aí, em março, no dia 14 de março, o comandante do nosso navio mandou uma ordem e mandou evacuar o navio e todo mundo voltar para o seu país de origem. E aí eu cheguei no Brasil no dia 16 de março. E como a pandemia afetou a sua área de profissão, como atriz e como produtora? Aí virou minha vida de cabeça para baixo. Foi muito louco, porque no navio não tinha folga, né? Eu trabalhava de segunda a segunda e cantava todo dia, eu tinha uma rotina e tava trabalhando pra caramba, tava super feliz. E aí eu cheguei no Brasil no dia 16 de março e cheguei junto com o lockdown de São Paulo. Então já não podia fazer mais nada. E eu nem queria, porque quando eu cheguei no Brasil eu entendi que era muito sério a questão. Claro, quando eu saí de lá já tinha imaginado que era uma coisa muito séria. Mas aqui eu estava com muito medo dos meus pais, porque eu não queria que eles pegassem de jeito nenhum, assim, por questões de comorbidade, esse tipo de coisa. Eu tava com muito medo. Então eu falei, cara, lockdown já era, mas eu achei que ia ser uns 3 meses, assim, sabe, de lockdown, aquela coisa assim. Ai, tem que ter um pouco de esperança, e daqui a pouco já vai estar tudo certo, total, estamos aí, quase 2 anos. Mas tudo bem. E então, quando eu cheguei, eu fiquei parada, parada, parada mesmo. Fiquei vendo filme, lendo livro e escrevendo. E aí, na época, eu comecei a produzir muito vídeo para a internet. Eu estava bem empolgada, assim, sabe? E eu gosto muito de falar sobre política, mas é um caminho muito doloroso. A gente vive um momento de polarização muito grande no mundo inteiro, não é só no Brasil. E é difícil porque a gente não tem mais diálogo com as pessoas, a gente não consegue expor a nossa opinião e nem ouvir a opinião do outro, que às vezes o outro já quer só dar porrada, sabe? E não quer explicar, não quer argumentar. Então, na época, eu comecei a fazer alguns vídeos críticos ao governo, um deles até chegou a viralizar bastante, mas o que você escuta de volta e eu não digo isso porque eu quero que todo mundo concorde comigo, eu acho que todo mundo tem o direito a acreditar no que quiser, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu estudo político. Mas é difícil porque as pessoas são muito agressivas, no sentido de falarem coisas absurdas, de você merece morrer, eu vou te estuprar, coisas do tipo, assim, sabe? Eram bem pesadas mesmo. E aí eu falei, cara, eu não quero absorver esse tipo de energia para mim. O que eu faço e o que eu quero fazer é totalmente o oposto. Eu quero levar outro tipo de energia para as pessoas e eu quero receber outro tipo de energia das pessoas também.
Então, eu parei de produzir conteúdo para a internet nesse sentido e fiquei muito desanimada. A pandemia mexeu muito com a minha cabeça, psicologicamente. Eu nunca tinha tido nenhum problema assim de ansiedade, de crise de ansiedade mesmo, até a pandemia, e eu tive uma crise de ansiedade, uma não, tive várias, mas quando eu descobri que eu estava com crise de ansiedade, foi um dia que eu achei que eu estava com Covid, porque eu estava com falta de ar. E aí eu estava desesperada, achando que eu estava com Covid, que eu estava com Covid, e quando cheguei no médico, era uma crise de ansiedade, e entrei na terapia, faço terapia até hoje, recomendo a todos, terapia é uma coisa maravilhosa, é um processo de cura e de autoconhecimento, que eu não quero parar nunca, se Deus quiser, e o dinheiro permitir, porque terapia é caro, né? Não é todo mundo que tem acesso, porque é uma coisa cara. E eu não pretendo sair, mesmo quando isso tudo acabar, né? Eu quero. Porque a gente sempre tem questões, né? A gente sempre tem muita coisa para resolver com a gente mesmo, independente de uma pandemia. Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa resolver, né? E então agora eu me encontro melhor no sentido psicológico da coisa, mesmo porque aos poucos eu fui voltando a trabalhar, então, a minha cabeça foi começando a se ocupar com outras coisas, mas eu passei por um momento bem tenebroso durante a pandemia de espera, né? É muito difícil você simplesmente sentar e esperar, ver o tempo passar e as coisas, o mundo girando e você sem poder fazer o que você gosta, o que você quer, sem poder batalhar, sem poder correr atrás dos seus sonhos, distante das pessoas que você gosta, tendo dificuldade, com medo de abraçar, de beijar as pessoas que você ama. Foi muito dolorido. E sei que não foi só para mim, pelo contrário, acho que para algumas outras pessoas, muitas outras pessoas, foi muito pior do que para mim. Mas é cada qual com a sua história, né? A minha história é essa. Foi muito difícil, muito doloroso, mas sinto que estou me recuperando. Estou em recuperação nesse sentido. E você chegou, além desses vídeos na internet, você por acaso, desde que a pandemia começou, chegou a realizar algum trabalho de atuação em comercial, curta ou peça teatral? Sim, quando começou a pandemia, uns 4 meses depois, eu trabalhava numa empresa, antes de ir para o navio, né? Que era onde eu estava em turnê com a Bela e a Fera, a gente estava em turnê pelo Brasil todo, e aí eles chegaram a tentar fazer algumas apresentações naquele sistema drive-in. E foi estranho, porque não, né? As pessoas ficam dentro do carro, aí quando acaba a música, ao invés de bater palma, elas ficam buzinando, é uma coisa estranha. Mas foi legal, foi uma experiência, a gente entendeu ali como é que o negócio funcionava. Eu fiz algumas apresentações assim, mas depois nem isso virou, porque é caro, né? Também você produzir uma peça desse jeito, precisa de bastante divulgação também, e aí acabou que a empresa preferiu esperar para poder voltar às atividades normais quando der, né? E eu fiz muito comercial, muito, muito, muito comercial, graças a Deus, assim, foi o que me salvou durante a pandemia, foi a parte de publicidade. E eu não gostaria de falar isso, mas a verdade é que eu não gosto de gravar publicidade, mas eu sou obrigada pela parte de grana, assim, sabe? E então eu sou muito agradecida, principalmente pelo audiovisual, pelo cinema, pela faculdade que eu fiz, por ter me proporcionado hoje em dia ter mais conhecimento para trabalhar com isso, assim, sabe? Acho que foi essencial para eu conseguir fazer o que eu faço hoje em dia. E, e entrei também num projeto de uma websérie, que é a Who We Are, tá disponível já no YouTube, vão ser 8 episódios, a gente já tem 5 no ar. Também foi uma experiência que a gente está fazendo tudo na raça, produção independente, para não ficar parado. A gente está falando sobre o conteúdo LGBT, que é uma causa que eu abraço e que eu acho super digna. Acho que todas elas são, né? Todas as causas de minoria são, mas a causa LGBT é uma coisa que tem muito a ver comigo por muitas pessoas que estão ao meu lado, amigos da vida inteira, serem LGBT, e assim, eu sou o tipo de pessoa que eu acho que ser humano é ser humano, independente de raça, credo, orientação, etc, etc. Mas é uma causa que me toca e que eu gosto muito de falar sobre, né? E a série é sobre isso, e tem os PROACs da vida aí também que a gente está tentando batalhar, a gente está tentando se virar como pode, né?
E eu sei que algumas dessas obras audiovisuais e de teatro estão passando por mudanças nas suas filmagens e ensaios por causa da pandemia. Mais Sim. especificamente, por exemplo, distanciamento social entre os atores, tentar evitar gravar cenas com grandes multidões, tentar evitar gravar cenas de romance que envolvam beijos técnicos. Você, por acaso, teve que fazer isso e conseguiu se adaptar com essas mudanças? Olha, a minha primeira gravação durante a pandemia foi quando a pandemia estava no auge. Foi em maio. Em maio, estava assim, estourando, assim, logo que estourou a primeira vez a pandemia. E foi um comercial para L'Oréal. Eu tive que tonalizar o meu cabelo de escuro. Normalmente, uma equipe de cinema, né, quando a gente vai gravar um comercial assim, tem pelo menos umas 30 pessoas lá dentro. Né? Tem contra-regra, tem pessoal de fotografia, pessoal da arte, pessoal do figurino, pessoal disso, pessoal daquilo, nananana. Tinha eu, o diretor e uma produtora. Só. E a gente fez o comercial. Eu pintei o meu cabelo, eu fiz a minha maquiagem, eu levei o meu figurino e a gente se virou nos 30 para fazer tudo isso acontecer e deu certo. Depois começaram a criar os protocolos, que é hoje em dia o que a gente trabalha, né? Hoje em dia tudo tem protocolo, todo mundo tem que fazer o PCR antes, dar negativo e tal. Aí a gente, todo mundo trabalha com máscara, só o ator tira na hora de fazer a cena, etc, etc. E é assim que a gente tem trabalhado até hoje. Não temos cenas de multidões, isso realmente não fiz até agora. E na websérie, eu tenho um par romântico, mas até agora não rolou cena de beijo, porque elas ainda estão no flerte ainda, sabe? Mas tá chegando. Mas eu acho que é assim, a gente, todos nós do elenco, a gente se cuida bastante, a gente pratica o isolamento social quando a gente não está trabalhando, estamos em casa, a gente não está indo para barzinho, a gente não está indo para restaurante, a gente não está indo para lugar nenhum, que eu acho que até o que todo mundo deveria fazer, mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? Eu faço o que eu acho que é certo, que é ficar em casa. E o pessoal do elenco também, porque a gente tem esse cuidado para com o outro, porque se a gente está se expondo, a gente está expondo o outro que a gente está trabalhando também, né? Então, com os PCRs negativos, a gente, na hora da cena, a gente fica mais próximo, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, ainda não tive que fazer cena de beijo, por exemplo. Isso ainda não aconteceu. Mas de você ficar com 3, 4 atores perto, isso sim, mas todos testados e tirar máscaras, a máscara só durante a cena. É assim que a gente tem trabalhado. É uma exposição? É uma exposição. A gente está se expondo, sim, porque isso que está acontecendo agora é muito grave, é um vírus que se espalha muito rápido, agora tem novas variantes, né? Mas também é complicado, a gente também não pode ficar sem trabalhar, a gente tem que pagar conta, a gente tem que comer, a gente tem que sobreviver. Então a gente vai fazendo o que dá, já que nós brasileiros fomos muito negligenciados quando a pandemia tinha controle. Você frequentava salas de cinema antes da pandemia? Muito, adoro cinema. Eu tava sem ir há muito tempo porque eu tava fora, né? Então lá não dava tempo, porque eu tinha às vezes 3, 4 horinhas para conhecer a cidade que eu parava, no porto que eu parava, e depois eu já tinha que voltar pro navio. Mas antes, nossa, eu ia muito no cinema. Gosto muito. Saudades. E por causa da pandemia, você passou a assistir mais filmes por streaming? Sim, eu acho que hoje em dia eu sou a garota do streaming. Inclusive, TV é uma coisa que eu não vejo há muito tempo, muitos anos. Eu nem tenho, assim, TV, sabe, no meu quarto, esse tipo de coisa, eu não tenho. Eu só tenho streaming mesmo. Eu assino Netflix, Amazon, Disney, HBO, esse tipo de coisa. Eu vou vendo. Quando eu quero ver uma série nova, assim, eu normalmente, assim, para não ficar assinando todas ao mesmo tempo, aí eu pego uma, fico naquela, vejo tudo que tem para ver. Aí, agora eu vou mudar um pouco, vou para outra, aí vejo tudo que eu tenho para ver, porque assim, não dá para você ficar assinando 300 streamings ao mesmo tempo, né? E você sente alguma diferença entre a experiência de assistir um filme na sala do cinema e assistir um filme em casa? Ah, com certeza. Não é?
Eu acho que a experiência é outra, a não ser que você tenha um cinema dentro da sua casa, se você tenha vários home theaters, que você tenha uma tela absurda, que tudo possa ficar bem escuro, e ninguém vai te interromper durante o filme. Mas é outra experiência, o som é outro, o clima é outro. Eu acho que também essa coisa de você se preparar para ir assistir um filme é muito gostoso. É a mesma coisa do, eu vou ao teatro, né? Você se arruma, você fica ansiosa, você escolhe o filme, e normalmente é uma música que você quer ver muito, né? E, sei lá, ver a sinopse. Então, eu acho que a experiência é completamente outra. Mas, enquanto não é possível, a gente vai quebrando galho em casa. Boa. E você já tomou a vacina? Infelizmente, não, mas ela está chegando. A minha idade está para tomar agora no final do mês, acho que 30 de julho, e eu não vejo a hora. Não vejo a hora. Sua família já tomou? Os meus pais já tomaram a primeira dose e eles tomam a segunda dose antes de eu tomar a primeira. E a minha madrinha, meu padrinho também já tomaram, só quem não tomou aqui na minha casa, eu e a minha irmã. Bom, que bom então que a maior parte da sua família já está segura no momento. Quase segura, né? Por enquanto ainda não tomaram a segunda dose, mas já tá um pouco mais, né? Aos pouquinhos vai indo. Você planeja voltar a frequentar salas de cinema após tomar a vacina e após a pandemia estiver melhor controlada? Gente, quando a pandemia estiver controlada, eu quero rodar baiana nesse lugar, eu quero fazer tudo que eu tenho para fazer, eu quero ver pessoas, eu quero ir no cinema, eu quero aglomerar, eu quero ir para uma balada. Eu nem sou uma pessoa que eu gosto de balada, eu não sou chegada, eu normalmente sou mais, vamos ali para minha casa, a gente toca um violão, sabe? Mas eu quero ir para uma balada, eu quero rebolar até o chão, eu quero despirocar. Eu tô louca para ver gente, quero muito ir para um restaurante, sabe? Eu quero fazer as coisas que eu não fazia antes. E cinema é uma coisa que eu sinto muita saudade, porque era uma coisa que eu fazia frequentemente e gosto muito, sinto muitas saudades. Com certeza, o cinema tá na lista de prioridades. Falamos bastante sobre a Ana Paula Alonso, atriz, cantora e produtora. Mas agora podemos também falar brevemente sobre a Ana Paula Alonso, ser humano. Você pode nos Eita. contar algo mais sobre você? Algum gosto, defeito, insegurança ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar com o mundo e com os seus fãs? Em resumo, Ana por Ana. Meu Deus do céu. Ana por Ana. Nem tudo que parece é. Eu acho que essa é a Ana por Ana, assim. Eu acho que às vezes eu aparento ser uma pessoa muito forte e muito decidida e sem medo, né? Enfim, e eu não sou uma pessoa muito frágil, sou uma pessoa muito insegura e eu levo isso que eu tenho de mim para os outros, que às vezes as pessoas elas aparentam ser uma coisa que elas não são, né? Então fica o cuidado e o respeito com o próximo e não tomar a sua primeira decisão sobre quem é a pessoa na primeira impressão. E sobre a minha pessoa, assim, acho que no mais é isso. Não sei o que mais que eu poderia compartilhar, assim. Eu pareço ser uma coisa que eu tenho certeza que isso passa para as pessoas, assim, que eu aparento ser uma coisa que na verdade não é bem assim, né? Muitas pessoas, quando depois viram minhas amigas, meus amigos ou colegas de trabalho, me falam: caramba, nossa, a primeira vez que eu te vi, eu achei você um saco, eu achei você super metida. E a verdade é que eu sou muito direta. Eu não sou uma pessoa que eu rodeio muito. Quando tem alguma coisa para resolver, eu gosto de resolver na hora. Eu abro muito o olho para falar, então às vezes isso assusta um pouco as pessoas, então eu já peço perdão de antemão se eu fiz isso com você. Mas não. E eu sou uma pessoa que eu estou em busca de evolução constantemente. Isso é uma coisa que eu posso dizer, afirmar com muita certeza. Eu já fui uma pessoa que tinha certeza de tudo, sabe? Porque a minha convicção diz isso, porque o certo é isso. E hoje em dia eu percebo que o certo não existe, né? Que a gente tem que estar sempre se adaptando, porque o mundo gira, as coisas mudam o tempo inteiro, e a gente também, e as outras pessoas também mudam. Então, eu vivo num mundo de adaptação. Eu acho que a minha evolução constante é estar sempre tentando me adaptar ao que está acontecendo e as pessoas e a mim mesma.
Para encerrar essa entrevista, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está começando a ser vacinado, infelizmente não na velocidade que ideal, mas pelo menos está sendo, e isso já é uma coisa boa, melhor do que nada. E então, o que você espera do seu futuro, do futuro da sua área de profissão e talvez até o futuro da humanidade em geral? É uma resposta utópica que eu vou dar, mas eu acho que a gente nunca pode perder a esperança, né? O que eu espero para minha área é valorização, é o que eu espero para todas, né? Mas é que a nossa realmente é muito defasada. A gente é tratado à margem da sociedade desde sempre. Tratam a nossa profissão como brincadeira, como hobby. E a verdade é que se não fosse o artista durante a pandemia, as pessoas iam enlouquecer. Porque ficar dentro de um cubículo, sem poder ouvir uma música, sem poder ver um filme, sem poder ver uma série, é, acho que todo mundo ia surtar mais do que já surtou. Então, o que eu espero para minha área é valorização. O que eu espero para o nosso país é respeito, porque os líderes da nossa nação não estão tendo respeito com a nossa pátria, com a nossa sociedade, com os cidadãos brasileiros. E eu também espero discernimento também, mas aí eu espero discernimento para o povo brasileiro, porque a única coisa capaz de mudar o que está acontecendo no nosso país é o voto. Então, ano que vem nós temos eleições e eu espero que as pessoas realmente votem com consciência, apertando os botões de uma coisa que ela realmente escolheu por ela mesma, de que ela pesquisou. E eu também desejo educação para a nossa sociedade, porque é a única coisa capaz de fazer as coisas mudarem, né? Então, e para mim, eu desejo realizações, porque eu batalho muito para elas acontecerem. Senhoras e senhores, essa foi Ana Paula Alonso. Ana, muito obrigado por ter cedido o seu precioso tempo para essa conversa. E, de minha Imagina. parte, com toda sinceridade, agradeço demais pela enorme contribuição que você está dando diariamente para a cultura brasileira. Eu espero que o resto de 2021 seja muito bom para você e o futuro além disso também. Imagina, Alan, eu que agradeço. Fiquei muito lisonjeada, muito honrada por você ter me convidado. Faz muito tempo que a gente não se vê, acho que desde a faculdade, né? Faz muitos anos que a gente não se vê. Então, você ter lembrado de mim depois de tantos anos, fiquei muito feliz. Espero ter contribuído. Espero que dê tudo certo no seu TCC. Muitas notas boas. Espero que venha um 10 aí. E qualquer coisa que você... Ok. Muito obrigado. Eu vou dar um pause aqui na gravação, tá?